Boa noite, galera linda do meu coração. Estamos aqui para mais uma live e hoje falando de um pilar importantíssimo de saúde funcional. Vamos falar sobre o propósito. Será que as pessoas têm propósito ou têm o propósito claro? Olha a minha voz falhando. Será que elas têm o propósito claro? É uma pergunta que eu faço e que eu já me fiz muitas vezes a respeito desse assunto. Galera chegando, sejam bem-vindos, boa noite, boa noite, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, que alegria, que coisa boa. Vamos ter uma convidada especialíssima, minha convidada especial, minha colega de profissão, minha colega de mentoria. Nós fizemos um trabalho juntas, eu e a Olga, e nós estamos agora aqui nesse processo de lives, trazendo as informações sobre saúde funcional para vocês. Vamos lá, vamos mandar esse aviãozinho aqui para chamar a galera. Vamos lá. Isso, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar. Esperando a nossa convidada maravilhosa aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar ela, que não tá aparecendo para mim. Nosso tema de hoje, propósito, felicidade e garra. Vocês têm propósito? Quem tem propósito? Qual que é o teu propósito de vida? Vamos lá, vamos fixar aqui o comentário. Fixar comentário, fixado. Quem tem esse propósito? Quem tem o propósito de vida? Qual que é o meu propósito de vida? Vocês têm isso? Olá, boa noite, meu querido. Quanto tempo, que alegria te ver aqui. Deixa eu chamar minha convidada. Chamar aqui minha convidada, que ela não tá aparecendo para mim. Aguardando essa minha colega maravilhosa. Como é que está o som para vocês? Estão me escutando bem? Oi, Mayara, tudo jóia? Como é que tá, lindona? Que alegria te encontrar aqui. Já fixei o nosso tema de hoje, propósito. Vamos falar sobre esse pilar de saúde funcional que nos impulsiona. Tudo bem? Saudade, tá sumida, o que aconteceu? Não pode sumir assim, não. Chegando a nossa super convidada maravilhosa, uma profissional incrível. Nós vamos trazer esse tema maravilhoso para vocês aqui. Vamos esperar a Olga, que tem uma história de vida maravilhosa, linda. Oi, Olá, tudo bem? tudo ótimo, graças a Deus. E você, como está? Tudo bem também, trabalhando na quarentena, firme com o meu propósito, não é? Alinhada com o meu propósito. E é isso que nós estamos aqui hoje, falando desse pilar importantíssimo de saúde funcional. Nós vamos trazer a correlação das pessoas que têm propósito com longevidade, com felicidade. Qual é a E aí, correlação de você ter um nível de garra alto e a sua felicidade, né, Lô? Hoje a live tá boa. exatamente. Eu até deixei o recado, galera. Pega um caderninho, porque hoje a live ela precisa de um caderninho. Porque essa live vai ter a parte de atividade prática e assim, vai ser um momento reflexivo para vocês. Eu acho que vocês vão tirar muito proveito dessa live. A gente vai entregar muito. Nós vamos fazer uma super entrega aqui hoje para vocês.
Porque tem pessoas que já nascem com um dom e aquele dom é aflorado. E a mesma E coisa com o propósito. Tem pessoas que já nascem com um propósito claro. Pode ver que tem pessoas que já escolhem carreira, que já escolhem o que querem, decidem, de uma forma muito natural, muito tranquila. Porém, nem todas têm esse privilégio, não é? E aí é que nós vamos trabalhar com vocês e nós vamos dar algumas rotas, algumas orientações, como que a gente descobre o propósito da gente. Não é, Olga? Como é que tá o volume? Tá bom? O som, a imagem, tá tudo bem? isso, exatamente. Pronto, voltou, né? Acho que Voltou. falhou. Tá ótimo. Pronto. Então vamos embora, gente. Lu, a Vamos gente quer começar. primeiro definir do que se trata, né? O que que é o propósito? O que que a gente vai trazer de informação para eles? O que que é o propósito, né? Então, galera, Isso, primeiramente, entendam que propósito é um pouquinho diferente de foco, que é um pouco diferente de meta, tá? exato. O propósito é algo maior. É aquilo que está correlacionado com os seus dons, com seus talentos. É algo que você sente no teu coração para você realizar e você tem a maior facilidade de executar, né? E aí as pessoas, às vezes, elas confundem com relação à felicidade, perdão, à meta, objetivo, foco. Porque as pessoas pensam que ter um propósito é você ter um objetivo em si. Sendo que o propósito é algo maior, é algo que envolve de uma forma assim a humanidade, a sociedade. Qual o impacto que Exato. você pode estar gerando para a sociedade como um todo. Não necessariamente você fazer um checklist e você ali executar, né? Então é uma mensagem que você quer levar para toda a humanidade, é um legado que você quer deixar, é algo a mais, é algo que você quer fazer na sua comunidade, Exato. é você deixar uma lembrança boa, é a sua relação com o todo, com o grande, não só a sua vida relacionada a algo maior, né, É Lu? algo que te traz muito, assim, com relação à felicidade também. Então, a gente não está fazendo simplesmente algo por fazer, mas existe alguma coisa maior por trás daquela ação, por conta daquela atitude. Então, a gente vê tantas Sim. pessoas que são. Hoje mesmo eu estava assistindo uma live de um grande empresário, que ele é empresário, o Geraldo Rufino, que vocês todos devem conhecer, já faliu várias vezes, já se reergueu várias vezes, porque ele sempre teve um propósito muito claro. E isso está Uhum. muito ligado com a autoestima também. E a pessoa que estava conversando com ele falou que ele é um empresário muito bem sucedido, ele parte de segurança, essa parte de segurança de alarmes em residências, em lojas. E Uhum. ele já estava com 38 anos, ele já estava assim muito bem sucedido profissionalmente, muito bem sucedido financeiramente. A empresa dele já estava caminhando a passos largos, bem ampla, os funcionários também. Ele já era casado, tinha filhos, esposa. E aí ele começou a pensar, gente, mas eu não vim aqui só nessa vida para ganhar dinheiro, trabalhar, levantar e ganhar dinheiro. E, Pagar inclusive, assim, boleto. exato, pagar os boletos. E ele era uma... E assim, eu já tenho um carro conversível, eu tenho uma casa assim, eu tenho uma casa na praia, eu viajo. Então ele tinha uma vida muito confortável. E aí ele foi para um evento e acabou conhecendo uma pessoa lá nesse evento. E ele contou a história de vida dele. Contou como é que foi a carreira de empresário, o início da carreira de empresário. E essa pessoa acabou se interessando muito e perguntou assim: por que tu não escreve um livro sobre a tua história? Porque ela pode ser inspiradora. E ele fez isso. Só que ele fez com um propósito. Essa venda desse livro até hoje é revertido para, no caso, creches, para instituições que precisam, lar de idosos, hospitais. Então, toda a renda é revertida para uma ação social. Por quê? Porque ele já está tão bem que, além de ele estar bem, aquilo ali, ele precisava dar uma contribuição para um mundo diferente.
dar Uhum. contribuição para as pessoas. Então ele precisava tudo isso. E aí foi a maneira que ele encontrou de resgatar a vida dele através de um propósito claro, firme, que não fizesse só bem para ele, mas que fizesse bem para outras pessoas também. E Porque aí que ele a gente impactou de duas entra, formas, né, Lu? Ele impactou de duas formas. exato. E aí que a gente entra na Compartilhando. questão assim, da gente se perguntar: isso tá sendo condizente comigo, com as minhas atitudes? E para o outro, como é que está sendo para o outro? Então, é ter esse propósito claro, porque quantas pessoas que trabalham e o trabalho está totalmente desalinhado com o que pensam, com o que acham, com o que fazem, não vê sentido naquilo ali. E quando a pessoa não vê sentido, Quando aí entra realmente, a felicidade. exato, além de ser infeliz, não é? Se torna uma pessoa feliz, infeliz e não vê sentido naquilo ali. E a vida vai passando, e a vida vai passando. E nós devemos aproveitar o máximo, porque nós não estamos aqui simplesmente de passagem. Nós estamos aqui para deixar alguma coisa para esse mundo, para deixar um mundo melhor. Essa pandemia, quando chegou agora, ela chegou para todos os países, para todas as classes sociais, para todos os gêneros, chegou para todos nós. E ela deve chegar e trazer um recado, um aviso. E nós precisamos perceber isso aí. Porque nós não estamos aqui simplesmente para nascer, estudar, trabalhar, se formar, aposentar quem conseguir e ficar por isso. É, porque assim, pessoal, eu acho que é muito pequeno a gente pensar que só veio na vida para viver aqui de uma forma muito simples, que eu digo no sentido de que viver a nossa vida de uma forma muito individualista. A gente sempre veio para algo maior, seja para o positivo ou para simplesmente se manter. Exato. Aí, o que que acontece? Quando a gente pensa que que nós temos um propósito, o nosso propósito ele sempre está alinhado ao outro, nunca só a nós. Então, a primeira dica do propósito, nunca é só você. E não necessariamente quer dizer que seja uma pessoa próxima do seu âmbito ali, né, familiar, mas pode ser da sociedade, da comunidade que vocês têm por perto, algo tem que ter a mais. E quando a gente fala da felicidade associada ao propósito, por quê? Quando a gente fica fazendo uma atividade, como a Lu bem falou, só para ganhar dinheiro, aquilo ali chega um momento que ela perde o porquê. E o ser humano, ele é movido pelo porquê. Se ele já tem a recompensa dele, que é o dinheiro, acabou. Ele já tem. Ele não vai dar Exato. continuidade naquela atividade. E ele não vai sentir prazer, ele não vai sentir recompensa depois daquilo. Então, por isso, não é uma questão de ser bonito, de ser belo, porque é bonito ter propósito. Não, gente, a gente precisa de ter propósito para que a gente consiga desenvolver, assim, dar continuidade nas nossas ações. Ter uma alegria em levantar cedo, né? Tem uma diferença. E aquelas pessoas que são. Exatamente. E aí a gente traz um pouquinho assim do propósito associado a quê? Garra. Por quê? Porque a pessoa que ela tem um nível de garra mais alto é aquela pessoa em que ela fica mais engajada, ela é mais persistente. E aí, muitas das vezes, quando a gente não tem um propósito claro, você tem aquela primeira motivação, vamos fazer, né? Teve várias pessoas, não, bora, vamos fazer. Você teve do nada você acordou um belo dia, vou fazer diferente. Mas se você não tiver um nível de garra alto e um propósito claro, você é levado pela motivação, mas você se perde porque você não trabalha a persistência, você não tem um propósito claro. E aí você perde mais um pouquinho de tempo na sua vida. Por isso que, gente, é importante refletir, é importante parar um pouquinho e repensar, né, aquilo que é importante, o que é interessante para você. Não é perda de tempo parar e pensar, muito pelo contrário, é um ganho de tempo. Em que Exato. você não vai É estar um gastando olhar para energia com dentro. aquilo que não vale a pena. É um olhar para dentro. É um É olhar para dentro, isso requer um autoconhecimento, não é?
E o olhar para dentro nem sempre ele é fácil. Muitas vezes ele é difícil, não é? Mas é necessário. E depois que a gente descobre o propósito da gente, e como a Olga falou, ele está associado ao nível de garra das pessoas. E o que é a garra? A Angela Duckworth, ela escreveu um livro, ela é uma psicóloga americana, onde ela mede esse nível de garra. Aqui o livro, ó, esse livro maravilhoso aqui. E Sensacional esse esse, livro. e esse, Sensacional. e esse livro, ele fala que as pessoas com mais garra, elas são aquelas que elas finalizam projetos. Tudo aquilo que elas começam, elas terminam. E as pessoas com garra baixa, elas abandonam os projetos no início ou no meio do caminho. E aí vocês podem perceber que quantas pessoas que vocês conhecem, vamos supor, vamos pegar um exemplo, que se propõem a estudar para um concurso e em seguida cansam, não querem mais, e já querem outra coisa, e já mudam o projeto. E assim, não só no concurso, mas às vezes quando montam algum negócio ou outro projeto também, são pessoas que desistem fácil. Então, a garra está muito associada a isso. A Eu persistência. sou professora da escola, da Secretaria de Educação, e a gente fez um projeto com as crianças lá que se chama o Projeto Soletrando. E esse livro fala de um projeto, a Ângela fez um estudo com as crianças justamente num projeto Soletrando. E a Aham. criança vencedora desse projeto não foi a criança mais inteligente, mas sim a criança mais esforçada e a criança mais dedicada. E na época eu estava lendo esse livro, bem quando iniciou o projeto lá na escola. E eu levei para os alunos. Então, eu sempre trabalhava com eles a motivação, o pensamento positivo, o poder da palavra, porque eles estavam acostumados somente a se xingarem, eles não sabem fazer elogios, e eu comecei a trabalhar isso com eles. E aí eu falei assim, bom, gente, então eu quero contar agora uma história para vocês. E contei a história das crianças americanas no projeto Soletrando. E aí eu falei para eles, Aham. vocês sabem qual foi a criança que ganhou? Aí a maioria foi o mais inteligente. Eu disse, não, não foi o mais inteligente. Foi o mais Isso. esforçado, foi o mais O dedicado, mais foi o consistente, mais o mais empenhado. dedicado. Mesmo quando as perguntas, as palavras eram difíceis, ele ia lá, ele estudava, ele soletrava, ele dizia e ele transcendia essa barreira. Isso, ó, a Kelly falando, isso mesmo, esforço pode superar a inteligência. Exatamente. Sim, Então, e muito hoje mais. nessa live, justamente desses dois empresários, eles estavam falando justamente isso. As pessoas que vencem são aquelas pessoas mais perseverantes. Porque alinhado com a garra está o propósito. Porque a pessoa sabe onde é que está, onde é que ela quer chegar. Então, ela traça uma rota, ela tem um caminho, e através desse propósito, isso impulsiona, isso move, e a pessoa chega lá. Porque Quando não é você tem qualquer obstáculo que vai sim, interromper. e aí, quando acontece da pessoa deixar um propósito assim próximo, né, ela acordar e ver aquilo, facilita, né, as ações dela no decorrer do dia. Agora, trazendo um pouco até para o esporte, né, quando a gente falar um pouquinho de nível de persistência, vamos falar do Phelps, vamos falar do Thiago Não. Pereira, vamos falar aí, né, também do Cristiano Cristiano, Ronaldo, né? Então é nível de persistência, né? É nível tá ali de estar o tempo inteiro treinando. Quando a gente não esse livro da Ângela, como também o livro Foco do Daniel Goleman, como Inteligência Emocional também do Daniel Goleman, eles trazem a informação quando a gente compara, né? Aquela pessoa, qual é a pessoa que tem mais sucesso? É a pessoa que ela tem persistência, nível de garra alto, ou é aquela pessoa em que ela tem um QI alto, né? O coeficiente de exato, inteligência. E todos esses livros trouxeram como resultado aquelas pessoas que têm o nível de persistência mais alto. São aquelas pessoas que têm maior sucesso. Mas o sucesso ele precisa estar atrelado à felicidade, porque nós seres humanos somos levados pelo sistema de recompensa. Se a gente não exato. tiver uma recompensa, a gente simplesmente deixa. E aí, quando você para metrificar
o nível de garra, gente. Vocês sabiam disso? Coloca aí sim, não. Sim ou Você não? Você já mediu o sabia? seu nível de garra? Qual é o seu nível de garra, Lu? Inclusive Aquela na nossa curiosa. plataforma, inclusive na nossa plataforma lá, a gente mede o nível de garra, porque ela faz parte de um dos pilares, não é? Agora são Isso. 7 pilares de saúde funcional. Né? E a gente mede agora. Inclusive, Lu, o Felipe, que está assistindo a nossa live, ele é um aluno meu de reprogramação de estilo de vida. Ele fez o P8 comigo. Ele era Que Z3, legal, não sabia disso direto para não. Z5. É um garoto com nível de garra lá nas alturas. Então, É assim, mesmo. então era muito fluido a gente trabalhar, né, Felipe? Felipe, assim, ele era muito engajado, porque eu percebi, quando eu vi o nível de garra, não, tá ótimo, tá tranquilo, tá favorável. Que legal. A Kellen disse que nunca mediu, mas eu vou te mandar o link para fazer o check-up. Daí lá no check-up tem como a Isso. gente verificar o nível de garra e eu te mando o link para fazer o check-up, então. E sabe o que é E interessante também? É Kelly, né? Eu tô procurando aqui. Kelly, isso. Kelly. E sabe, eu e a Lu, a gente também tem um propósito maior até, que é o propósito do SAFE, que está associado também à nossa vida. A gente tem um propósito de impactar 1 milhão de vidas até 2025. Exato, é a Então, nossa meta. é nossa meta. Impactar como? Com a saúde funcional, com o equilíbrio corpo e mente, em que o propósito está alinhado. Por isso que a gente está falando sobre isso hoje, propósito. Faz o check-up, que você vai ver seu nível de garra e a Lu vai te dar um feedback muito legal, com certeza. Mas eu tenho certeza que ela tem uma garra alta. Ela é uma É, pessoa muito determinada, eu tenho certeza, mas a gente vai confirmar. A gente vai confirmar com a tá. métrica, não é? Porque a métrica ela está aí justamente para nos auxiliar, então é isso que a gente vai fazer. É, E a gente só aí, gente, eu consegue queria. verificar a métrica, né? Exatamente. Quem quiser mais fazer check-up também pode nos avisar. Nossos links estão nas nossas bios. Pode clicar lá e fazer. E que a gente recebe no nosso e-mail, que daí a gente já consegue verificar como que estão os biomarcadores de saúde funcional de vocês. Mas Isso. voltando para o propósito, eu gostaria de fazer uma associação aqui com o pessoal do Holocausto. Pessoal que foi para os campos de concentração, que foi uma época muito triste, não é, na vida da humanidade, e que eles ficaram lá isolados, enfim, sendo maltratados, que é uma doença, um período muito desumano, sob o meu ponto de vista, não é? E aí eu li, nessa quarentena, eu vi vários livros dessa parte da história. Gente, minha bateria está acabando, só um pouquinho que eu vou botar meu celular para carregar aqui. Tá. Antes que Lu, acabe. então você coloca aí para carregar. Vai Então, falando. eu vou comentar aqui, assim, né? Que a gente estava conversando sobre o Holocausto e vocês Isso. sabem a situação que os judeus passaram, né? E quando eles fizeram um levantamento, quando eles fizeram uma pesquisa daquelas pessoas que sobreviveram ao Holocausto, todas elas tinham um porquê maior, elas tinham um propósito maior. Não sei se vocês já leram, né, o livro Olga, por mais que ela chegou, né, a ser. Ela foi para a câmara de gás no final, né? Ela tinha um propósito maior, ela suportou muita coisa. A bibliotecária de Auschwitz também, a mesma coisa. Então, assim, tem também. Não, tem vários casos. Tem casos de. Tem. Tem, E acho que é uma senhora que ela sobreviveu porque ela tinha o interesse de cuidar da neta, uma situação assim, que a filha tinha falecido, eu não vou lembrar o nome. Então, todas tinham um propósito maior. Todos eles exato. tinham um propósito maior. E teve um deles que eu assisti um filme, agora eu não estou me lembrando o nome do filme, que aconteceu o seguinte: ele pegou uma plantinha para ele. E dentro lá daqueles galpões e tal, e todos os dias ele conversava com essa planta. E ele dizia para essa planta: eu vou te dar vida e tu vai me dar vida. E quando nós sairmos daqui, nós vamos ter vida. Então, esse foi o propósito muito forte dele, cuidar daquela planta durante aquele período.
e aguar, tratar com amor, tratar com carinho, tratar com gentileza, para que os dois saíssem dali com vida. E ele saiu. E ele escreveu um livro, eu só não estou me recordando agora o nome do livro, porque eu já li tanto livro nessa quarentena, gente, que eu não estou me lembrando do nome do livro. Mas, assim, foi uma história muito bonita. E outra questão também, além dessa situação do Holocausto, que foi uma barbárie que aconteceu com esse povo judeu, e que muitos saíram dessa situação por conta de um propósito claro, porque eles queriam viver. Eles queriam sair daquela situação e eles queriam continuar tendo uma vida após toda aquela tragédia que eles estavam vivendo, que é uma situação muito triste, não é? O Diário de Anne Frank conta muito bem isso também. E são os casos de doenças. Eu estava vendo um depoimento de uma senhora outro dia que ela fez uma cirurgia cardíaca e essa senhora chegou e perguntou para o médico assim: doutor, tá me escutando bem? Doutor, quando que eu vou poder sair de casa? Aí o médico falou assim: olha, a senhora está se recuperando muito bem e em breve eu acho que a senhora vai poder ir para casa. Ela tinha feito uma cirurgia cardíaca e ela, porque eu preciso voltar para casa porque não tem ninguém para cuidar do meu cachorrinho. Então, olha só, gente, ela tinha um propósito de viver e já era uma senhorinha. Ela tinha um propósito de vida para cuidar do animalzinho de estimação dela. E Então, aí, às isso que é vezes, não muito está interessante relacionado também, com a Lola, profissão, mas existe uma relação forte. É essa aquilo que te situação proporciona. de propósito associado com as pessoas de mais idade. Não é só, digamos assim, os jovens que precisam ter um. Por nós duas, como experiência própria, nós temos assim, né? Quando você é mais feliz, pode ter certeza. Com certeza. E nos dias difíceis, o seu propósito e você levanta por ele. Às vezes, alô, ouvindo? Tá falhando um pouquinho. Ih, acho que travou. Tá travando. Tá. Volta um pouquinho, começa a voltar, volta lá das pessoas de idade. Acho que o pessoal não escutou. A internet está dando umas trancadinhas. Ainda não dá para escutar. Vamos lá, vou chamar a Olga de novo. Vou adicionar a Olga de novo. Essa questão da recuperação, e tem as zonas azuis que a gente chama as zonas longevas, não é? Que fica próximo ao mar Mediterrâneo. Essas pessoas. Ah, voltou, vamos lá. Não está funcionando. Tá me ouvindo? Ah, pena. Não, mas agora está voltando. Vamos ter fé. Fábio, melhorou. Tá. Se você tava falando, eu já até me perdi. Não, então eu continuei, eu dei continuação naquela que você estava falando dos idosos, aí eu estava começando a entrar lá para Sim, as zonas azuis das zonas longevas, que fica próximo ao Mediterrâneo. sim. E quando a gente também fala, pessoal, com relação ao propósito e as pessoas de idade, aqueles idosos que têm propósito, eles têm uma probabilidade de recuperação mais rápida que aquelas pessoas que não têm Exato. um propósito claro, né? Então, assim, Uhum. associado ao nível de garra, que está associado à sua felicidade. Não quer dizer que você, encontrando seu nível de garra, você vai encontrar o
propósito. Por isso que hoje tem atividade prática para começar a dar uma luz, tá bom? Lu, você queria complementar alguma situação das zonas azuis? Então, esse lugar que eles chamam de zonas azuis, onde vivem as pessoas mais longevas do mundo, que é próximo ali à área do mar Sim. Mediterrâneo, não é? E então são pessoas muito idosas, já são senhorinhos, senhorinhas, Uhum. e eles estão. Uma das questões que deixa eles viverem mais felizes e saudáveis é eles terem um propósito. Então, eles convivem perto das famílias, eles cuidam da lavoura, eles cuidam do jardim, eles caminham. É um estilo de vida, e dentro desse estilo de vida está associado o propósito forte. Então, eles querem ver um neto nascer, eles querem ver um bisneto nascer, e isso é muito legal. A minha mãe, por exemplo, agora, minha mãe vai ser bisavó, não é? Então, ela está numa. Ai, que Ela sempre foi de se cuidar, só que agora ela está se cuidando mais ainda. Ela quer ver o neto crescer, ela quer acompanhar o desenvolvimento do bisneto. Então, isso tudo move as pessoas, move os idosos, quando eles já estão chegando no final da vida, eles têm muita energia, eles têm muito gás, eles têm vitalidade, por conta desse propósito, claro. Então, a felicidade e a longevidade, elas estão diretamente relacionadas com o propósito de vida. Porque tem pessoas que o que, que acontece? E já começam a morrer quando estão vivas e não estão ainda com uma idade, elas ainda estão numa idade produtiva, mas elas se sentem tão sim, infelizes com a vida que elas têm, que elas começam a ficar sem energia, começam a ficar tristes, e isso tudo vai começar a caminhar para uma depressão. E aí as pessoas perdem o sim. sentido da vida, que é a ausência de propósito. E também, quando a gente fala do propósito, eu gosto, Lu, de ressaltar também que o propósito, eu acredito que ele muda no decorrer da vida. Muda. Não necessariamente é o que você definiu no começo, é o que você vai levar adiante. Meu professor até de yoga e meditação entrou, o Elton, e teve um período que a gente fez uma reavaliação do meu propósito. Porque era um propósito com relação ao burnout, Lu, porque eu me doava tanto, o meu propósito era ajudar pessoas Uhum. por meio do movimento. E eu me doei demais, só que eu não me cuidei. E aí a gente teve que fazer nós tivemos que trabalhar a ressignificação desse Olha propósito. só. Então, pessoal, o propósito, ele muda, tá? Não necessariamente o propósito que você tem hoje é o que você vai ter daqui 5 a 10 anos, porque muitas das Exatamente. vezes você vai perceber que aquilo ali, você tem coisas que só vivenciando e você vai ver o que que é bom, o que que é válido, né? E aí você vê se é bom para ti, continua. E nós Mas se somos, não e nós for, somos, avalia. e nós somos seres mutáveis, e, por exemplo, assim, eu, o que eu sou hoje, eu sou completamente diferente de um ano atrás. Então, assim, são as fases da vida, quando a gente tem filhos pequenos, no período de faculdade. Cada momento pode te trazer um propósito, mas vê se está de acordo, alinhado com a tua essência. Se aquilo está sendo bom para ti, e aí, o que está impactando as pessoas, então, as pessoas do teu trabalho, a tua família. Então, traz esse olhar para dentro, traz esse olhar e analisa, verifica, não é? Que nem esse empresário que eu citei no início da live para vocês, ele redescobriu o propósito dele aos 39 anos. E ele continua com isso, porque todas as pessoas que compram um livro na Amazon, esse dinheiro é todo revertido para uma ação social. No momento, esse é o É. propósito dele. Então, pessoal, eu acho que agora vale, né, Lua? Depois de a gente ter explicado tanto por que é importante ter um propósito. Vai da gente levantar um pouquinho agora a nível fisiológico. Qual o Bom, benefício? Me travou mesmo. ele está dando umas travadinhas na imagem, mas a voz está saindo.
Estão me ouvindo? Continua. Tá? Me ouvindo? Agora sim. Tá, tá me ouvindo. Olha o pessoal entrando. Daniela chegando também. Todos sejam muito bem-vindos. A gente está Dani, falando seja sobre o propósito. bem-vinda. Risona também. Então, quando a gente fala, né, a nível fisiológico, qual a importância de você ter um propósito? Por que você tem que ter um propósito de vida? O Célio mesmo, que é o Rizoma Educom, eu já percebi pelos posts que ele tem feito que há um propósito maior de uma educação ambiental de tudo que ele faz, Uhum. né? Então isso provavelmente é o que move ele todos os dias. Exato. E ele é um guerreiro. E uma coisa assim E que, quando aproveitando essa tua fala, porque o propósito ele pode ser um propósito na área social, na área ambiental, na área profissional, na área pessoal. Então, educacional, exato. Então, assim, é um leque, é uma gama, não é? sim, sim. E quando a gente traz para qual o impacto que isso causa no teu cérebro? É a mesma história quando você tem ali, você organiza suas tarefas e você consegue ir cumprindo as pequenas tarefas para você chegar na sua meta maior. As Quando você começa a fazer microações. aquele seu checklist, São as microações. isso, as microações. Quando você começa a executar suas microações e começa a fazer o seu checklist, você sente que você está caminhando de acordo com o seu propósito, você também tem uma liberação de dopamina do seu cérebro para o seu corpo. E isso te traz uma sensação de felicidade, de bem-estar. Exato. Então, para que vocês estejam percebendo a conexão que acontece entre o teu corpo, não tem como separar. E agora, Lu, o que você acha da gente trazer as orientações para aquelas pessoas que ainda estão tateando o propósito? O que você Vamos. acha de a gente trazer agora umas orientações para o pessoal anotar aí? Excelente. Eu só gostaria de falar alguma coisa a respeito do meu propósito, não é? Claro. Que eu redescobri, Fala, por eu favor. redescobri o meu propósito quando eu entrei na Secretaria de Educação. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, comecei a trabalhar em escola de periferia. E eu trabalho com crianças pequenas. Eu trabalhava com crianças de primeiro ao quinto ano. E aí eu comecei a perceber o tanto de problema social que tinha com aquelas crianças. São crianças realmente vulneráveis. E elas já trazem uma carga emocional muito grande. Então, são crianças que são filhas de presidiários, ex-presidiários, traficantes, dependentes químicos, crianças abandonadas. Então, já vem com uma carga emocional muito grande. E eu percebi que eu tinha que ser muito mais que uma professora de educação física, eu tinha que ser uma educadora. E eu comecei a trabalhar com eles a conexão da mente com o corpo deles, eu comecei a trabalhar com eles as emoções, eu comecei a trabalhar com eles os sentimentos. E mostrar para eles, através do lúdico, através da brincadeira, através dos jogos, através das minhas aulas, que existe uma vida maravilhosa e que existe uma outra perspectiva para eles perceberem e para eles verem que eles não precisam seguir necessariamente aquele caminho que eles estavam ali, O ciclo, né? naquela O situação e ciclo. naquele contexto. Então, eu percebi esse propósito pela minha profissão. Me deixa cada vez mais apaixonada pelas crianças e pelo trabalho que eu preciso desenvolver com eles. Lu, se você fosse colocar em uma frase o seu propósito, qual seria? Em uma frase, É, é o amor. Eu falaria numa palavra só, é o amor. Porque essas crianças, elas não têm culpa. E elas estão muito expostas. Eu fico até emocionada. Elas ficam muito expostas a várias situações sociais, onde muitas vezes a sim, gente não vê o governo se preocupando,
os órgãos responsáveis se preocupando. E nós, como professores, nós estamos ali diretamente no dia a dia com eles. Então, a gente pode, através dos nossos exemplos, através do nosso carinho, através da nossa dedicação, e começar a mostrar o lado iluminado deles, o lado generoso, o lado bondoso, as habilidades deles, porque todos nós nascemos com habilidades. Algumas pessoas descobrem, outros não. E através do esporte, através da educação física, eles se libertam, eles são crianças mais felizes, eles esquecem um pouco de tantos problemas que eles sofrem no dia a dia, na casa, às vezes é problema de fome, às vezes é problema de frio. Eram crianças que às vezes não iam de tênis, às vezes iam de chinelo, é tu olhar e perceber e levar o bem e levar o amor para quê? Para construir uma sociedade melhor, para que essas crianças vislumbrem um caminho diferente e que elas possam construir o futuro delas, mesmo a gente Isso. vivendo num país desigual. E a gente consegue impactar, você vê, né? Quando o professor vem atuando de uma forma para com as crianças, no caso aí, a base, né? A gente consegue impactar na sociedade futura como um todo. Exatamente. Então, o papel do professor, a gente sabe muito bem que é muito importante. E os professores que estão ouvindo, compreendam, relembrem do papel importante que vocês têm na sociedade, do impacto que vocês trazem, E né? hoje, De uma e hoje, forma como é, exemplo, seja exemplo. e hoje Aquilo que não, você gostaria que. Aquilo que a gente comenta muito nas lives, né, Lu? Faça aquilo que você espera que o mundo fosse. a Se diferença é que você você quer. queira no mundo, Hã? a diferença é que a gente queira para o mundo, não é? Exatamente. Então, assim, eu não quero mais um mundo violento, então eu vou tratar essas crianças com amorosidade e pedir para eles descobrirem o propósito deles. Então, eu comecei a trabalhar muito o poder da palavra com eles. E foi lá que eu apliquei essa leitura do livro da Ângela sobre a garra. Foi lá que eu mostrei para eles que o esforço deles independe deles serem inteligentes ou não, porque todos nós temos condições de aprender, todos nós. Então eu comecei a mostrar para eles e realmente o Soletrando foi um sucesso aquele ano lá na escola. Depois que eu contei essa história, porque eles sempre têm aquele inteligente da turma, não é? Ai, o fulano é inteligente. Ai, o fulano inteligente vai ganhar. Não, gente, a competição ainda não acabou. Vocês podem virar, toda semana vai ter um desafio diferente para vocês. Então, aquelas crianças americanas, elas estudavam todos os dias. Elas chegavam em casa, elas revisavam palavra por palavra. E vocês podem fazer isso. Então, é trazer um método de estudo para eles também. É trazer a disciplina Isso. que o esporte exige e que eu poderia passar ali nas aulas de educação física para eles. E trazer isso para dentro da sala de aula. Fazer um trabalho associado do meu trabalho lá na quadra com o trabalho da pedagoga, que aí o resultado aparece e aparece grandioso para a criança. E isso aí eleva a autoestima. E eles tinham aquele propósito, que era Conexão com passar pelo o mundo. soletrando. Nacional, Lu. Muito... É, muito Nossa, legal. parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela sua postura como professora, como ser humano, como mulher. Tenho certeza que você Amém, impacta amém. positivamente. E pessoal, quando a gente fala aí das atividades, para você se perceber qual o seu propósito, o nível de garra tem como também ser trabalhado. Mas e tanto é que a Lu já deu até uma das dicas. Ah, o soletrando Professora André, também, que mas a gente satisfação aqui consegue. com a gente. Que seja bem. Então, pessoal, pega por gentileza o caderninho aí. Pega uma canetinha, pega um caderno, vamos lá. Vamos Vamos... indo.
Estão me ouvindo? Todo mundo com caneta e papel na Então, mão. Vamos lá. caneta e papel na mão. É uma coisa muito simples, gente. Primeiro, eu quero que vocês. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tô falando, eu tô me vendo e minha boca tá mexendo, então não travou. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Maravilha. Todo mundo pegou aí, gente, papel e caneta. Anota aí, primeiro ponto. 3 qualidades de vocês. Anota. Qualidade. Anota. Olhe, faz aquele exercício de olhar para dentro e anotem três Qualidades. qualidades. 3 qualidades, 3 qualidades. Agora, 3 talentos que vocês têm. Aquilo que você, nossa, isso aqui para mim é muito fácil de ser resolvido. O André de Saire tem o talento da alegria e da comunicação. Já dei até a dica para o André. Talentos, gente, anotem aí. Quais são os talentos de vocês? Tem professores, eu acho que tem muito professor assistindo nossa live hoje, tenho certeza. Tem professores em que eles têm uma didática, Lu, que a gente fica assim, É. gente, parece que você voa durante a aula. Eu tinha vários professores de história que parecia que eu entrava naquele momento da história que estava sendo explicado. Eu me sentia quase uma princesa. É, Então, tem professores que tem uns têm uma professores que são didática. contadores de história mesmo, não é? E que a gente entra em estado flow, que não vê nem o tempo passar. Quando viu, já está acabando a aula e aquela aula está tão maravilhosa que a gente não quer que acabe. Como assim? Então, gente, anotaram aí? Notaram? 3 qualidades, 3 talentos. Tem que reconhecer isso em vocês, tá? Exatamente. Tem que ser sincero. Não pode ser, não pode ser um copia e cola, não. Pronto, anotaram? Dá um joinha para quem já anotou, por favor. Dá ok aí se já notou. Que não adianta nada a gente passar tudo, gente, e vocês não executarem. Aí não Tem que adiantou nada fazer, essa conversa pessoal, toda. porque quando a gente passa a informação, ela tem que ir para a execução. Kelly já notou, André já notou. Profissional. Qualidade, Legal. talentos. Muito bom. Só mais 2 da. A Sueli também já deu um Sueli já ok. notou também. Só mais um dá um ok, a gente continua. Gente. E aí? Uma Terminaram, galera? Hum? Todo mundo já já, podemos passar para já o anotou aí? próximo. 3 qualidades, 3 talentos. E a partir desses talentos e dessas qualidades, a Luciana também já anotou. A Já. partir desses talentos e dessas qualidades, quais desses pontos que vocês acreditam que pode impactar o próximo? Ou o meio onde você... A comunidade. E o trabalho. Johnson, boa noite, Johnson. Saudades. Johnson, Johnson entrando, que maravilha! A E aí, Kelly, galera? ela tem uma qualidade assim que aflora nela, que é a amorosidade.
E ela tem uma Ai, amorosidade com os animais que é a coisa mais linda de ver, não é? E além de ser uma grande qualidade dela, ela tem um carinho pelos animais, ela tem ela é uma pessoa assim, aquele doce, não é? ai, é muito Eu bom, tenho certeza gente. que ela anotou essa aí para ela. E aí, pessoal, a partir das qualidades, dos talentos e que vocês têm, que vocês conseguem impactar o mundo, impactar até a sua casa, isso já é um começo para você encontrar o seu propósito, tá? Olha aí, nossa, Lu, você conhece ela muito bem. Eu Ela anotei anotou aí, sim. anotei Ah, sim, eu sabia, eu tinha certeza. porque aí o que que acontece no caso da Kelly, né? Ela anotou, dentre as qualidades dela, é amar os animais. Os talentos. Digamos que um dos talentos dela é cuidado. E ela cuida. Ser cuidadosa. É, ela é. Né? E aí o propósito dela pode estar muito bem linkado com cuidar de animais de uma forma geral. Agora ela precisava especificar qual tipo de animal, ou os animais próximos da comunidade, animais que não têm abrigo, ou aí ela só precisava refinar esse propósito dela. Que isso vai auxiliar ela nas próximas ações e decisões que ela vai tomar para a vida dela. Ela vai Exato. economizar energia, ela vai economizar energia, ela vai chegar mais longe, ela vai ter sucesso naquilo que ela faz, né? E ela vai ter felicidade. É. E ela já faz isso. Ela ajuda ONGs, ó, viu? Ó. Que legal! Nossa, Kevin, depois eu vou te mandar um direct. Ela trabalha com adoção de animais, ela ajuda ONGs, não é? Ela faz um Legal, legal. trabalho maravilhoso com animaizinhos de estimação. Maravilha. Quando a gente Então, pessoal, conhece os amigos da gente, a gente já percebe todas as características, né? Que nem o André. O é André também. O André é um comunicador, o Johnson também. nossa, o Johnson, ele tem o dom da comunicação, da simpatia, da empatia. Meu Deus, é uma série de qualidades. Exato, Então, assim, ele também é muito sociável. É uma pessoa que consegue agir com dinâmicas diferentes de aula. Ele consegue ser muito fluido em tudo que é, né? Então, exatamente. é um excelente profissional também. Já estamos, Pessoal, já es- simples, mas só por você não ter esse momento de pausa para se perceber, é isso mesmo, Kelly. O que é, nós fazemos sem obrigação define realmente quem somos, exatamente. exatamente. Tem aquela história da Madre Teresa de Calcutá também, né? Em que uma pessoa virou para ela e falou assim: nem por US$ 1 milhão eu cuidaria dessas pessoas. É, E ela também respondeu: nem por US$ 1 milhão, porque é eu algo faço que é isso. inestimável, não tem valor, Exato. né? Então é isso que nos define, o nosso propósito. Por quê? Porque é isso que nos vai mover e também é aquilo que nos vai levar além. E vai trazer a felicidade a alegria e vai fazer com que você Autoestima, vá evoluindo, autoestima e por aí vai. exatamente. Então, lembrando, para quem não fez atividade, três qualidades, três talentos e qualidades, elas vão impactar de forma positiva na comunidade, no próximo, nas pessoas que você tem próximo. E vai acontecer. Já estamos caminhando para o final da nossa live, já estamos finalizando aqui o nosso tempo. Então, hoje a gente quis trazer para vocês esse pilar de saúde funcional, que é o propósito, que ele está alinhado à saúde funcional, ele está alinhado com a nossa felicidade, com a nossa autoestima e com a nossa energia, com a nossa vitalidade também.
Semana que vem nós vamos falar sobre alimentação, que é outro pilar de saúde funcional. Se isso tudo fez sentido para vocês, compartilhe com as pessoas que vocês amam, compartilhe com quem vocês queiram que saibam sobre saúde funcional. Nós reverberarmos a saúde para o nosso planeta, para a nossa comunidade, para os nossos vizinhos, para a nossa família, que é esse o nosso propósito, impactar vidas de forma positiva, levando saúde para as pessoas. Então, a semana que vem nós estaremos falando sobre alimentação, não é, Olga? Alimentação. Vamos conversar aí dos impactos de uma alimentação. Não é só questão de fitness, não é questão só de emagrecimento. Vai muito além de uma alimentação simplesmente para reduzir peso, tá? Vocês vão conferir aí quais são os benefícios de uma alimentação saudável a nível neurológico também. Isso. A Kelly está falando aqui, ó. O Gustavo falando. O Gustavo, que é falando das qualidades da Kelly, que é a esposa dele, não é? E ela é tudo isso, Gustavo. Ela é bondosa, ela é amorosa, é isso mesmo, ela é cuidadosa, me ensina a usar os animais a cada dia, é verdade, eu concordo, em gênero, número e grau contigo, Gustavo. Ela é fantástica, ela é uma pessoa muito humana, ela tem um carinho pelos animais, ela tem um amor, sabe? A maneira como ela cuida é impressionante. Gente, que bom que vocês estão descobrindo o propósito de vocês, que estão treinando esse olhar para dentro. E é assim que a gente se descobre, é assim que a gente se percebe, e é assim que a gente também começa a mudar e transformar através das nossas ações. As pessoas, a nossa convivência, a nossa comunidade, o nosso trabalho, e com isso a gente vai reverberar boas energias, vai reverberar coisas boas e saúde, porque quando nós somos felizes, nós somos mais saudáveis também. Sim, fato. Isso é fato, gente. Então, nós aguardamos vocês. Lu, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Eu estava aqui pensando, uma live lá no meu Instagram, né? A gente acabou se apresentando de novo, né? E aqui, gente, eu acho que tem boa parte, acho que é mais aqui o pessoal da Lu, né? Lu, você me dá Vamos nos apresentar 2 então no minutos para me final. apresentar? Mesmo de final, vocês aceitam ainda? Vamos nos apresentar no finalzinho, então. Travou. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, olha só, gente, meu nome é Olga, sou professora de educação física, sou especialista em saúde funcional, sou filha do seu João e da Dona Maria, sou filha de Deus acima de todas as coisas. Sou tia do Matheus, da Carol e do Vitor, e sou irmã do Osmar, do Oswaldo, do Orlando, que Deus já recolheu também. Sou uma pessoa aqui, né? É conhecimento, porque só vale a pena quando é compartilhado. Exatamente. Posso conversar sobre alimentação muito além de falar fitness, perder peso, reduzir massa gorda. Muito pelo contrário. Eu e a Lu, a gente tem um mindset aí totalmente diferente. A gente trabalha em cima da linha de alimentação por questão de saúde mental também, tá? Aqui e desinflamar o corpo, exatamente. tá bom? Além do coração, as coisas que a gente também já sabe, mas a gente vai trazer algumas informações aí que a gente está falando de longevidade, com relação também a nível de Alzheimer, com nível também Exato. de, né? A gente vai trazer muita informação bacana aí para a próxima live. Isso. Gente, então tá acabando. Antes que acabe, vamos nos despedir. Beijo grande no coração. Obrigada, Alguinha querida. Obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente. Semana que vem, alimentação. Beijo no coração. Beijo, Lu. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.